Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura. Deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal para ter mais conteúdo. A leitura de hoje é um devocional. Deus te usar não significa que Deus te aprove, escrito por Lucas Banzoli. Vez por outra, alguém me pergunta sobre o que eu acho dos milagres de tal religião, das curas de tal igreja, dos sinais operados por tal profeta, apóstolos, santos ou quem quer que seja, mesmo quando esses mesmos são bastante questionáveis na conduta que seguem ou na doutrina que creem. Aí já se encontra o primeiro problema. Para a maior parte das pessoas, se há alguma ação sobrenatural em algum lugar ou através de qualquer pessoa, já significa necessariamente que Deus está aprovando essa pessoa, esse ministério ou essa igreja. É como se Deus estivesse concordando com tudo o que é praticado ali, dando o seu aval ou o seu selo de aprovação. Eu costumo responder que esta não é a única razão, e frequentemente não é mesmo, pela qual Deus pode operar um milagre. Em muitos casos, Deus pode curar alguém simplesmente por misericórdia e amor pelo próprio indivíduo que está sofrendo, a despeito de todas as suas crenças ou de quem a curou. Ou melhor, de quem orou pela cura, já que quem cura mesmo é Deus. Isso é às vezes difícil de compreender usando a mentalidade humana, pois estamos tentando e pensando que se Deus age através de alguém, é porque ele concorda com o que esse alguém está fazendo. Mas, da mesma forma que nós muitas vezes ajudamos mendigos e pessoas carentes que não compartilham da mesma fé e que talvez estejam até afundados nas drogas ou em vícios sem fim, Deus também intervém em favor de pessoas que não necessariamente podem ser consideradas salvas. O texto mais conhecido por todos é o de Mateus 7, 21 a 23, que diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Note que Jesus não nega, em momento algum, que aquelas muitas pessoas realmente profetizavam, expulsavam demônios e realizavam milagres em nome de Cristo. Ele não diz: vocês fizeram isso pelo demônio. E seria altamente improvável que todos aqueles indivíduos fossem apenas charlatões, conscientes de que estavam enganando as pessoas com truques e enganações, pois neste caso, eles jamais iriam reivindicar tais operações miraculosas diante do próprio Deus. À luz do texto bíblico, parece evidente que aquelas pessoas realmente eram usadas por Deus, mas a resposta de Cristo a elas não é mais do que a condenação ao inferno. Tais indivíduos, presumivelmente, pensam que o fato de estarem expulsando demônios com êxito, profetizando coisas que aconteciam realmente e operando milagres reais na vida de outras pessoas, implicava que Deus as aprovava, ou senão, elas não conseguiriam continuar fazendo essas coisas. Assim, se sentiam confortáveis para continuar levando uma vida de pecado, extorquindo as pessoas, enganando e manipulando a vontade, e tudo sob a falsa noção de que Deus não estava se importando com tal comportamento. Afinal, elas continuavam sendo usadas para coisas sobrenaturais. Um caso que também chama a atenção é dos 7 filhos de Cefa, que expulsavam demônios em nome de Jesus, mesmo sem nenhuma autoridade espiritual para isso. Quando lemos Atos 19, do 13 ao 16, diz o seguinte: Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. O que é geralmente ressaltado nas pregações
é a parte final, que os mostra envergonhados e humilhados pelo demônio. Mas muitos se esquecem que, até aquele dado momento, esses filhos de Cefa estavam expulsando os demônios com êxito, sem nenhuma diferença em relação aos apóstolos. O texto não esclarece precisamente quantos demônios ou por quanto tempo eles conseguiram fazer isso, mas deixa claro que isso aconteceu mesmo. Se eles conseguiram expulsar com êxito, mesmo sem autoridade espiritual, é perfeitamente possível que nos dias de hoje, pessoas que também não têm nenhuma aprovação de Deus consigam expulsar espíritos malignos, pelo menos por um certo tempo. Em se tratando de curas, temos a ocasião em que Jesus enviou seus 12 discípulos para curar as pessoas, e elas foram curadas mesmos. Lucas 9, 1 e 2 e o versículo 10 diz o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então, eles os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. O que chama a atenção é que o texto não diz que 11 fizeram isso com êxito e um dos 12, Judas, falhou miseravelmente. Ao contrário, deixa subentendido que todos os 12 expulsaram os demônios e curaram as doenças. E nessa época, Judas já era um ladrão, João 12, verso 6, e um diabo, João 6, verso 7, que mais tarde viria a trair a Jesus. Finalmente, em se tratando de profecias, temos o caso de Balaão, que de fato profetizou em nome do Senhor, coisas que realmente se concretizaram. Então pronunciou este seu oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. Números 24, do 15 ao 18. Balaão é o personagem principal de 3 capítulos, de números 22 a 24, mas nenhum deles diz que ele era um falso profeta, um charlatão ou alguém que profetizava pelo demônio. E mesmo assim, Balaão é relacionado na lista das pessoas ímpias, junto com Caim e os da rebelião de Corá. Como vemos em Judas 11, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. A conclusão inevitável é que, embora Deus usasse Balaão e até falasse através dele, ele de modo algum aprovava suas atitudes. Nem tampouco o fato de ser profeta o colocava em um pedestal acima de qualquer suspeita. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis, Romanos 11, 29. O que significa que Deus não tira o dom que ele deu a alguém por essa pessoa tê-lo usada inadequadamente ou por estar em pecado. Se fosse assim, o texto diria que os dons são revogáveis e não irrevogáveis. Ainda que a pessoa tenha recebido os dons em um momento de sinceridade na fé, isso não significa que após tê-lo recebido, ela necessariamente continuará firme com Deus por todo o resto da vida. Os próprios testemunhos à nossa volta testificam isso. Finalmente, uma outra razão pela qual não devemos nos impressionar apenas pelos milagres ou acreditarmos a fé verdadeira, a fé da pessoa que realizou o milagre, é o fato do diabo também poder realizar ou falsificar coisas do tipo com poder sobrenatural, mas satânico. Um exemplo disso é Simão, o mago, sobre quem a Bíblia narra, em Atos 8, 17 a 19. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamavam: este homem é o poder divino conhecido com grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com suas mágicas durante muito tempo. Diante de Moisés,
A vara dos magos do Egito também se transformava em serpentes, Êxodo 7, do 10 e 12. E esses mesmos magos também conseguiam copiar os milagres da água se transformando em sangue, Êxodo 7, 22, e das rãs surgindo no Egito, Êxodo 8, 7. Quando Deus deu a permissão no livro de Jó, o diabo conseguiu intervir sobrenaturalmente nas forças da natureza, a ponto de fazer fogo cair do céu, Jó 1:16, e um forte vento capaz de destruir uma casa e matar quem estava lá dentro, Jó 1:19. O próprio apóstolo Paulo disse que Satanás tem poder para se transformar até em anjo de luz, 2 Coríntios 11, versículo 14. E de fato, há muitas aparições por aí com a única finalidade de perverter o evangelho puro e conduzir os homens a servirem mais as criaturas do que o Criador. Romanos 1:25. Agora imagine que você esteja no meio de uma grande tribulação do Apocalipse e diante dos seus olhos acontece isso. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu e da terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e viva. Apocalipse 13, 13 ao 14. Para a grande maioria das pessoas, se não todas, esta será de longe a maior intervenção sobrenatural que seus olhos já viram. Fogo descendo do céu à terra. E isso não em um filme de Hollywood ou em uma foto cheia de photoshops, mas à vista dos homens, como ocorreu com o profeta Elias. Se alguém está inclinado a seguir aquele que possui os milagres mais extraordinários, certamente seguirá o anticristo sem nenhuma hesitação. Contudo, o próprio relato bíblico assegura que são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Apocalipse 16, 14. Não tem nada de Deus ali. Este artigo não visa fazer você desacreditar em todo e qualquer milagre que vê por aí. Afinal de contas, o próprio Jesus garantiu que os sinais acompanhariam os que creem, Marcos 16, 17, e que faríamos obras ainda maiores do que as que ele fez, João 14, 12. Entretanto, é importante termos em mente que o fato de Deus usar alguém para realizar um milagre ou uma intervenção sobrenatural de qualquer natureza não significa necessariamente que esteja aprovando as crenças, os métodos ou a conduta de quem o fez ou de quem recebeu. De fato, não significa a priori nem mesmo que seja Deus realizando o milagre. Não se faz teologia por meio de onde estão os milagres, mas através de um estudo bíblico sério e sincero, de quem está realmente interessado em descobrir a verdade, e não de alguém que meramente deseja confirmar suas crenças prévias utilizando os milagres para este fim. É como dizia Lutero: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Você pode pregar maravilhosamente e ainda assim não ser aprovado por Deus. Você pode cantar um louvor na igreja brilhantemente e ainda assim não ser aprovado por Deus. Você pode escrever extraordinariamente e ainda assim não ser aprovado. Você pode ter cargos importantíssimos na igreja e um reconhecimento humano ainda maior e ainda assim não ser aprovado. Você pode ganhar milhões de pessoas para Cristo e ainda assim perder a sua própria alma. Você pode até mesmo profetizar, expulsar demônios, realizar muitos milagres e maravilhas para impressionar até os mais incrédulos e ainda assim ouvir naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Não são seus dons, seus cargos ou seu renome que te definem, mas a sua fé, seus frutos e o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. Lucas Banzoli. Gostou desse áudio? Deixe o seu like, inscreva em nosso canal.